Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Tô aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra e hoje a gente vai falar sobre unidade. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês um limãozinho, tá meio feinho, né? Mas se a gente abre ele, né, os dois lados, se a gente parte ele no meio, né, continua sendo um limão. Metade de um limão, metade de um limão. Então, essa metade e essa metade tem a mesma aparência, tem o mesmo sabor, tem a mesma função, né? Fazer suco para a gente beber, enfim, colocar nos alimentos e coisas do tipo. Então, continua sendo a mesma coisa, né? Continua sendo um limão. Então, aqui no caso eu parti, mas eles faziam parte de uma coisa só. E por que a gente está falando sobre isso? Porque Jesus, momentos antes dele ser preso, né, de ser crucificado, ele foi orar. E ele orava e ele falava muito com Deus. E nessa oração, num momento que normalmente, acho que se fosse qualquer um de nós, ele ia pedir misericórdia, ia pedir socorro, ia pedir para acabar com aquilo tudo. Óbvio que Jesus até pediu, né, para que, se fosse possível, passasse dele, né, essa situação. Mas em todo aquele momento, Jesus se lembrou de orar por nós. Não só por aquelas pessoas que estavam vivas naquela época, mas por todos que haveriam de vir, né? Por todos que ouviriam o seu testemunho, por todas as pessoas, né, do mundo. E ele pediu a Deus que nós fôssemos um com ele. Nós fôssemos um com ele, assim como ele era um com Deus. E o que significa ser um com Jesus? O que significa ser um com Deus? Significa, assim como o limão, né, as duas metades, ter as mesmas características, ter o mesmo objetivo, ser semelhante, ser igual, ser um, fazer parte de uma coisa só. E não é sempre fácil, né, a gente ser um com Deus. Jesus é o maior padrão de perfeição que a gente tem. Mas em todos os momentos da nossa vida é uma constante busca pela santidade, uma constante busca em se parecer com Jesus. E ele pediu a Deus que nós pudéssemos nos parecer com ele, que nós pudéssemos ser um com ele, um com Deus, que nós pudéssemos sentir e ser amados, né, por ele, para que a gente pudesse expressar a glória de Deus, assim como ele expressou a glória de Deus aqui na terra. Isso não é fácil, isso exige esforço, isso exige também que a gente queira isso, né? Então, ser um com Deus é muito mais do que parecer, né? É ser de fato, e quando a gente é um com Deus, assim, isso acaba sendo natural na nossa vida, né? Eu sempre falo isso, sempre comento isso, que quando a gente tem Jesus no centro da nossa vida, quando a gente se dedica e vive para ele, quem ele é acaba transparecendo na nossa vida. E esse é o maior testemunho que a gente pode dar. Jesus queria que nós fôssemos um com Deus e que isso transparecesse e que esse amor, essa glória pudesse alcançar mais e mais pessoas. Devemos nos lembrar que somos um com Deus, mas Deus também deseja que a gente seja um com os nossos irmãos, que possamos todos unidos ter as mesmas características, ter a mesma atitude, o mesmo pensamento de amor ao próximo, de solidariedade, de se importar, né? A gente está vivendo em tempos muito difíceis, que a gente vê muitas coisas tristes. Essa semana, né, a gente viu essa triste notícia, né, de um rapaz que foi espancado no supermercado. Então essas coisas acabam sendo assim surreais. Eu até hoje não consigo muito acreditar que ainda hoje a gente vive esse tipo de coisa. Então, cada vez mais a gente precisa orar, a gente precisa buscar, né, se parecer com Deus, a gente precisa ser, para que a nossa luz, para que a glória de Deus possa resplandecer através das nossas vidas e que a gente faça diferença onde a gente está, na nossa escola, na nossa igreja, na rua, onde a gente mora, em qualquer lugar, para que possamos ter mais pessoas boas, unidas, sendo um com Deus, do que pessoas ruins, fazendo coisas ruins por aí. Então, que a gente seja um com Deus, que a gente seja um com os nossos irmãos, porque quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes.
e que a gente esteja não só unido aqui, mas unido por toda a eternidade, porque quando a gente tem Jesus como centro da nossa vida, como nosso único e suficiente Salvador, a gente sabe que a nossa vida não acaba aqui, mas continua no céu. Então, que hoje você possa pensar se as suas atitudes, se quem você é tem refletido essa sua unidade com Deus, se você tem as mesmas características que Jesus, os mesmos pensamentos, os mesmos princípios, ou se ainda tem coisa que precisa melhorar, né? Será que você e Jesus estão bem ali alinhados? Ou será que tem alguma coisa ainda diferente precisando melhorar? Então que hoje você possa pensar nisso, nessa unidade e buscar cada dia mais conhecer e se parecer com Jesus. Fiquem com Deus, um beijo enorme para vocês, que a gente seja sempre assim, um com nossos irmãos e um com Deus. A matemática de Jesus é diferente, 1 mais 1 igual a 1, né? Então que a gente seja esse resultado aí. Então fiquem com Deus, um beijo enorme para vocês.